Shalom Uvrachá. Nossa paraxá hoje tem a participação especial da Rivka Elkar, que veio nos dar aqui a honra da sua presença. A paraxá se chama Chaye Sarah. A paraxá começa com as palavras Vayu Chaye Sarah, Mea Shana, Vezrim Shana, Vesheva Shanim, Shnei Chaye Sarah. Foi a vida de Sara, 100 anos, e 20 anos, e 7 anos, os anos da vida de Sara. Aparentemente, esse versículo, ele não é um versículo convencional, ele não é um versículo normal. Ele deveria dizer que a vida de Sara foi 127 anos. Por que ele diz que a vida de Sara foi 100 anos, e 20 anos, e 7 anos, ele já não fala 127 anos? Sim. Porque ela tinha a beleza de uma criança de 7 anos, as avairas de uma menina de 20 anos e ela tinha 100 anos. Muito bom, parabéns. Quer dizer que, com uma explicação é que com 100 anos ela tinha a beleza de 7 e os pecados de 20. O que quer dizer os pecados de 20? Que pelo judaísmo a pessoa só é condenada a alguma coisa quando ele fez isso depois dos 20 anos. Como o povo de Israel que saiu do Egito, eles fizeram coisas erradas, foi decretado para toda pessoa acima de 20 anos que morresse no deserto. De 20 a 60. Agora, toda pessoa acima de 20, desculpa. Agora, a Sara, ela nunca tinha feito um pecado na vida, por isso ela era comparada a uma menina menor do que 20 anos em relação aos pecados. Ela tinha beleza de 7 mesmo tendo 100. Isso é uma explicação. A outra explicação vai ser muito, muito interessante. Diz Urashi que esse versículo que ele fala Vayu Chaye Sarah, foi a vida de Sarah. Então ele já está falando sobre a vida de Sarah. Mea Shana, Vezrim Shana, Vesheva Shanim, 100 anos, e 20 anos, e 7 anos, e depois o versículo termina com as palavras Shnei Chaye Sarah, que foram os anos da vida de Sara. E o versículo começa dizendo, e foi a vida de Sara, 100 anos, e 20 anos, e 7 anos. Por que o versículo precisa dizer novamente que foram os anos da vida de Sara? A gente está sabendo que esses foram os anos da vida de Sara. E diz Urashi que o versículo, ele dá um ênfase que esses foram os anos da vida de Sara. Por quê? Eu não sei. Não sabe? Shnei Chaye Sarah kulam shavim letová. Que todos foram igualados para o bem. Quer dizer, que todos os anos da vida de Sara foram ótimos. Foram fantásticos. Foi uma alegria só. Foi uma felicidade só. Tá certo assim, diz Urashi. Você já ouviu uma mentira maior do que essa? Que mentira! A Sarah, ela, coitada, ela morava em Ur-Kasdim. Mudou para Aram Naharaim. Mudaram para Eretz Canaan. Aí lá tinha os Canaanim fazendo guerra. Não tinham o que comer. Avraham Avinu não tinha dinheiro. Desceu para o Egito, ficou endividado o caminho inteiro. No Egito, o faraó quase que fez coisa errada com ela. Depois voltaram para Eretz Israel. Ela sofreu com Agar, depois ela sofreu com Ismael, depois ela sofreu com Avimelech, com o rei dos filisteus. O que ele fez? Queria fazer para ela o que o faraó queria fazer. Hashem fez um mês, fez um milagre e protegeu ela. A única coisa boa que aconteceu na vida dela, o que foi? Que o Yitzhak. O Yitzhak. A única coisa boa que aconteceu na vida dela foi o filho dela, o Yitzhak. E como o Rashi diz aqui, o Rashi traz de Midrashim, como o Rashi diz aqui que, olha, todos os anos da vida dela foram muito bons. É uma coisa muito profunda. Para entender isso, a gente vai
voltamos a centenas de anos atrás, mais de 250 anos atrás, tinha um grande rabino na cidade de Vilna, um país chamado Lituânia, e naquela cidade de Vilna morava o Rav Moshe Kramer, que ele era o rabino da cidade de Vilna. E ele um dia, ele deu uma aula de Torá, uma aula de Torá sobre as maldições da Parashá. E nessas maldições, uma das maldições é que a gente vai fugir e não tem ninguém nos perseguindo, ninguém correndo atrás de nós. E por que a maldição? Essa menina é muito inteligente. Por que a maldição? Se não tem ninguém correndo atrás de nós, é uma bênção, não é uma maldição. Né? E por que é uma maldição que a gente está fugindo e não tem ninguém correndo atrás? Diz o Rav Moshe Kramer de Vilna que quando uma pessoa é perseguido, Hashem deixa tudo que a gente está fazendo, Deus deixa tudo que Deus está fazendo para ajudar essa pessoa que está sendo perseguido. Então, é bom para a pessoa, é uma alegria, uma felicidade para a pessoa quando alguém está prejudicando ela, quando essa pessoa está sendo perseguida, porque no mérito disso ela consegue dádivas divinas, ela consegue uma ajuda divina que ninguém consegue. Ela consegue Hashem faz para ela milagres que não faz para ninguém. Continuação, nós vemos o nosso povo no Egito, está escrito quanto mais afligiam eles, mais eles cresciam, mais eles se multiplicavam, mais eles se expandiam. Quem? O povo de Israel no Egito, Bnei Israel em Mitzrayim. E aí o que acontece é que realmente para um judeu, quando alguém está te prejudicando, é uma coisa boa, que aí Deus deixa tudo que Deus está fazendo para te ajudar. Por isso que diz o Rashi, de acordo com a explicação do Rav Moshe Kramer de Vilna, que todos os anos de Sara, eles foram anos muito bons. Porque na hora que alguém estava prejudicando ela, na hora que ela passou por todos os testes que ela passou, na hora que o faraó tentou prejudicar ela, na hora que o Avimelech tentou prejudicar ela, isso só fez com que Hashem deixasse tudo que a gente está fazendo para ajudar a Sora. E a Parashá é chamada de Chayei Sarah. E a Parashá fala sobre o quê? Sobre a vida de Sora. A vida de Sora, só que a Parashá fala que Sara faleceu, que ela foi enterrada. Então o nome da Parashá deveria ser a morte de Sara. Por que o nome da Parashá é a vida de Sora? Porque conta os pecados da vida dela. Ela não fez pecados. Não. Conta que a Rivka está cansadinha, tem que dormir. Não. E conta por que a Rivka que escolheu essa moldura para essa aula. Porque a Parashá conta sobre o casamento do Yitzhak, né? Que Abraham Avinu mandou para Haran, o Eliezer com 10 camelos. Com 10 camelos cheios de joias. De joia. Para convencer a família da Carla de deixar ela ir com ele. Para convencer a família da noiva, para deixar ela ir com ele. Por isso, a Rivka escolheu aqui a moldura com as joias, né? Então, a Parashá conta sobre a morte de Sara, mas o nome da Parashá é a vida de Sara. Então, por quê? Para vocês entenderem isso, eu vou contar para vocês uma história que eu ouvi de um rabino de Israel, que tinha uma criança na América. A criança aparece para uma professora de música. Ele chega na casa da professora de música. A mãe para com o carro na calçada, abre a porta para a criança bate na porta da professora e fala que ele quer estudar música. E a mãe não desce. E todo contato entre a mãe e a professora é por meio da criança. Quando tem que pagar, quando tem que vir, a professora ia escrevendo o zettelach, e a mãe mandava o cheque e tudo. A professora, imagina, por que essa mãe nunca desce do carro e não faz o favor de entrar e perguntar como está o filho dela, né?
Aí, um dia a professora pergunta para o filho, pergunta para essa criança, por que você quer tanto estudar música? A criança fala, eu quero que a minha mãe ouça eu tocando. Por isso que eu quero estudar música. A professora ficou empolgada, ele quer que a mãe dele ouça ele tocando. Ele se esforçava ao máximo para que a mãe dele ouvisse ele tocando, mas porque essa mãe nunca entrava lá, um dia a criança não apareceu mais. A professora liga para a casa da criança, pergunta para ele, onde você está? Ele falou, olha, minha mãe está muito doente, eu estou aqui ajudando ela, não fui mais para a escola, mas eu vou voltar porque eu quero que a minha mãe me ouça tocando. Aí chega a festa de fim de ano, eles vão fazer uma apresentação, como você faz na shule, vão fazer uma apresentação, cada criança vai tocar. E a professora deixou essa criança para o final, porque falou, aí todo mundo já vai estar cansado, e ele, coitado, não veio, tantas vezes ele não veio. Então, deixou ele para o final. Ele confirmou a presença, ele falou, eu quero ir porque eu quero que a minha mãe me ouça tocando. Aí ele chega na festa sozinho. E a professora se espanta, porque o que ele queria o tempo todo? Que a mãe dele ouvisse ele tocando. E ele chega, novamente ele chega, agora nem o carro da mãe não aparece mais. Agora outra pessoa traz ele, outra pessoa que não é a mãe dele. A mãe não aparece. E a professora pergunta para ele, não, você estudou o ano inteiro porque você queria que a sua mãe se ouvisse tocando. E cadê a sua mãe? Ele falou, Tetia, vou te contar. Você se lembra que a minha mãe estava muito doente? A minha mãe faleceu. E vou te contar mais uma coisa. A minha mãe era surda, ela nunca ouviu. E agora eu sei que ela está me ouvindo. Por isso agora eu vou me esforçar ao máximo, porque agora eu vou tocar, porque eu quero que a minha mãe me ouça tocando, e agora ela vai me ouvir tocando. Por isso, disse esse Rabino Parashá, se chama Chayei Sarah. Ou seja, que a Sara, mesmo que ela faleceu, mas agora Yitzhak ia se casar. E quando a gente se casa, todos os nossos parentes lá do céu, todos eles vêm para o nosso casamento. Por isso que se leva uma vela dentro da roupa, mostrando para todo mundo, dentro da roupa, você se lembra quando eu faço casamentos, que o pai do noivo, eles levam uma vela, e depois a mãe do noivo e a mãe da noiva também levam uma vela, para mostrar que todas as almas lá do paraíso, eles vêm participar do casamento. Mas onde? Onde? Eles estão lá com a gente não vê, mas eles estão lá com a gente. Por isso que a Parashá se chama Chayei Sarah, a vida de Sarah, mesmo que ela falou sobre a morte de Sarah. Quer dizer que Sarah, mesmo tendo nos deixado fisicamente, mas ela estava presente no casamento do Yitzhak, ela estava presente na vida do Yitzhak, ela estava presente em todos os aspectos da vida dele. Tá certo? Sim. Então vamos nos despedir. Muito obrigado a todos. Shabbat Shalom. Esse Shabbat é Shabbos Mevorchim. Se fala Tehillim, esse Shabbat é o último Shabbat do mês. Shabbat antes de Rosh Chodesh, fala Gute Nacht. Gute Nacht. Wer geht Shabbos? Kol Tov.